Olá, minha gente, professor Nelson Sartor aqui de volta com vocês em mais um capítulo do nosso curso de redação discursiva. Hoje nós vamos falar com vocês sobre dois pontos importantes, que eu acho que existe o momento de a gente trabalhar a redação dentro da sua concepção geral, mas também de conhecer métodos, processos e estratégias diferentes para você pegar e construir os parágrafos da sua redação. Nós vamos trabalhar então com duas estratégias que são o parágrafo de introdução e o parágrafo de conclusão. Então, veja aí, olha só, essa é a nossa aula número 17. O que a gente precisa saber de uma maneira geral? Existem várias maneiras diferentes de você construir parágrafo, fazer redações. Isso daí é inquestionável. Nós temos, tá? O tempo inteiro esse tipo de estrutura funciona. Agora, conhecer outros elementos nos facilita na hora de eu fazer a associação do tema com a maneira como eu quero desenvolver minha redação. Então vamos conhecer alguns processos tradicionais. Vejam, não são os únicos, mas são formas interessantes de se conhecer, até mesmo porque eu falo, não, eu vou fazer o desenvolvimento e apresentação desse meu tema a partir desse pensamento. Por quê? Quando eu tenho uma estrutura e eu tenho um pensamento montado, eu tenho facilidade para projetar o que eu vou fazer e dar sequência ao meu texto. Não falamos sobre sequência e progressão? Quando eu tenho consciência da estrutura, eu tenho perspectiva de progresso do meu texto. Tá? Então vejam só. Olha lá. Vamos falar sobre a introdução da dissertação. Então vejam. A introdução é a informação sobre... A introdução é a informação do assunto sobre a qual a dissertação tratará. Tá? O parágrafo introdutório é fundamental, precisa ser bem claro e chamar atenção para os tópicos mais importantes do desenvolvimento. Veja, o que é importante lembrar? Quando eu estou escrevendo um texto para alguém ler, eu quero que ele seja estimulado a ler, que ele tenha uma boa perspectiva do que vai acontecer. Então, a minha introdução, ela é uma forma, vejam só, bastante eficiente, se eu souber trabalhar com isso, de estimular o leitor, de já esclarecer para ele, essa redação ele vai falar sobre isso, ele pretende sustentar uma ideia partindo desses princípios, olha que interessante, eu desperto o interesse nele em dar continuidade, ou seja, não fica uma coisa perdida e fala, será que vai valer a pena eu ler tudo isso daí? Então ele já tem uma estrutura, essa é a importância do trabalho com a introdução, tá? Olha lá. Então vamos vendo alguns procedimentos. Né? Quando fala outros procedimentos, como é que eu posso fazer a minha redação? Tá? Primeira delas é a declaração inicial. O que é uma declaração inicial? Tá bom? Pessoal, é quando eu afirmo alguma coisa. Tá bom? Então eu vou fazer uma afirmação sobre uma ideia. Tá? Ao fazer a minha afirmação sobre a minha ideia, tá? Lá sobre o nosso projeto Arroz com Feijão, que eu falar sobre a alimentação do brasileiro, que ela é boa, tá? O que eu faço dentro desse contexto? Eu faço uma declaração, depois eu tenho que sustentar. Então, a declaração é, na verdade, uma afirmação ou uma negação, tá? Que você faz logo de saída, tá bom? Sobre tudo isso daí. E na sequência, o que você propõe? Apresentar os argumentos. Falei, eu não falei isso, a gente vai descobrir isso daí através dessas ideias. Então eu faço, por exemplos, confrontos, comparações, analogias, sabe, restrições. Existe uma série de elementos que eu posso utilizar para sustentar a minha declaração. Vejam um exemplo aqui, olha só, quando ele diz isso. Ele faz assim, deixa eu sair daqui para vocês verem melhor. É notório que a alimentação do brasileiro é boa e tem tudo de que necessitamos para suprir os desgastes de um dia de trabalho. Então você vê aqui, ó, o que nós fizemos? A nossa declaração. O que foi declarado? Tá? E vamos juntar o termo fixo aqui, ó. Que é notório, ou seja, é perceptível que a alimentação do brasileiro é boa e tem tudo de que necessitamos para suprir os desgastes de um dia de trabalho. Tá bom? Não fiz a minha declaração, agora eu vou estabelecer, vou mudar a corzinha aqui, ó. Outros elementos, não vou botar verde não, porque ele atrapalha no chroma key. Vamos fazer assim, ó.
Sabe-se que os carboidratos do arroz com feijão, tá? Os carboidratos, as proteínas do bife com salada e a glicose do cafezinho preto com açúcar. Percebeu o que aconteceu aqui? O que eu fiz? Eu fui trabalhar com a minha declaração e os meus argumentos. Tá? Então aqui um exemplo típico de redação por declaração inicial. Vamos ver outro? Olha só, definição. Pessoal, definição é o quê? É quando, lá no meu tópico frasal, o que é tópico frasal? Lembre-se, é a primeira frase, é a frase que eu dou abertura, tá? Assume a forma de uma definição, tá? Ele é um método mais didático, tá certo? Então, olha só. O que você vê? A definição é geralmente o caráter denotativo, tá bom? Ou seja, é a verdade sobre aquele fato. Então vejam só. Vamos ver o que ele usa aqui. Vamos colocar de novo o nosso maior. Arroz com feijão é a denominação dada a um prato típico da América Latina. Pronto. Ele deu a definição. Essa receita não tem uma origem certa, mas a hipótese mais aceita é a de que seria fruto de uma combinação do arroz de origem oriental, trazido pelos portugueses ao Brasil, com o feijão, que já seria consumido no Brasil pelos índios. Tá bom? Então vejam só o que eu vou fazendo. Outra versão, vou mostrar outro lado, dei uma ideia, vou dar outra versão, afirma que esse prato foi a união do arroz com a feijoada, que tem origem africana ou portuguesa. O que se sabe é que ao longo dos séculos esse prato foi se popularizando por todo o país, passando a ser uma parte quase que indispensável na refeição dos brasileiros. Olha só que interessante, não? O trabalho em cima dessa perspectiva, né? O trabalho em cima dessa estrutura, mostrando para a gente o quê? Um conceito histórico. Eu defino e ele mostra o quê? Alguns aspectos que podem sustentar. Não existe algo assim registrado num dicionário, mas existe o quê? A especulação, a hipótese, olha só aqui, ó, a hipótese, tá? Mais aceita, que foi o que ele quis dizer. Então, eu fiz uma definição e fui buscar de onde isso vem. Qual que é a definição? Que é a denominação dada a um prato típico da América Latina. Não é verdade? É um prato típico, arroz com feijão, é muito comum em toda a América Latina. E aí ele tenta mostrar por que esse nome. Tá? Divisão. Pessoal, o que é divisão? É quando a minha ideia pode ser apresentada a partir de dois conceitos diferentes. Então, olha, a divisão. Processo também quase que exclusivamente didático, né? Por quê? Porque a ideia dele é dar o quê? Duas possibilidades. Ou seja, apresentar as características com clareza. Ou seja, poxa, se eu tenho um tópico que vem dividido, tá? Eu posso discriminar ideias. Olha, mostrar o quê? Duas estruturas diferentes. Então a divisão, ela geralmente vem precedida por uma definição. Por quê? Qual que é a minha ideia? Tá? Eu divido para dizer duas coisas diferentes. Falou, olha, o conceito de educação pode ser dividido entre formação sistemática na escola e, ao mesmo tempo, o quê? Orientação doméstica. Aí eu falo qual que é a diferença da educação escolar para a educação familiar. Entendido? Então eu dou a definição e aí eu explico. Vejam aqui o caso. Ele vai falar sobre silogismo. O silogismo pode ser representado de duas maneiras diferentes. E aí o que ele faz? Ele vai traduzir essas duas maneiras. Olha lá. Silogismo simples, que é o formado por um único núcleo de argumentos de elaboração complexa, tá? E silogismo composto, tá bom? E silogismo composto. Aí o que ele faz? Ele vai mostrar as duas estruturas. Tá? Então, silogismo simples, primeiro, formado por um único núcleo de argumentativo. Composto, que é formado por diversos núcleos.
Tá? Ó, enquanto a primeira elaboração, então olha só, então ele vai falar. Enquanto a primeira teoria, então ele vai dizer sobre o silogismo simples, tá? Se apresenta pela estrutura filosófica básica consagrada pela antiguidade. Então, enquanto a primeira teoria se apresenta pela estrutura filosófica básica consagrada pela antiguidade, esta, vamos lembrar, quando ele diz primeira, ele está falando sobre silogismo simples. Quando ele fala esta, por coesão, ele está falando sobre a composta. Entendido? Ele separou a primeira e esta. Esta, por sua vez, está falando sobre o composto, realiza-se por intermédio de vários silogismos desenvolvidos para atender às novas perspectivas de sedução e conhecimento. Entendido? Então ele falou assim, ó, existem dois tipos, o simples e o composto. A primeira teoria diz isso e esta diz aquilo. Pronto. Dividiu, explicou, fez como devia. Veja como a estrutura tem de dar pertinência a tudo isso. Depois, a alusão histórica. Isso daqui é muito interessante. O trabalho com a alusão histórica, ele reflete, na verdade, o desenvolvimento, despertar de fatos que possam sustentar até mesmo pela lembrança os elementos ali representados. Geralmente nós usamos o recurso para poder despertar curiosidade, tá, do leitor, através de fatos históricos, de lendas, de tradições, de crendices, até mesmo de anedotas ou acontecimentos que tenha sido participante ou testemunha ali o autor, né? Ou seja, ele vai falar sobre coisas que sejam notórias, que possam ser vistas. Então é interessante, por quê? Porque você vai buscar uma referência histórica, tá? Vai buscar uma referência histórica. Eu falo assim, ó, desde que se construiu o conceito de escola, nós vemos um mestre estabelecendo orientação e um discípulo submisso a essa condição, tá? O mestre em pé, em postura impositiva, e o discípulo sentado em postura receptiva. Isso observava-se na Grécia Antiga, com os filósofos e seus seguidores, tá? Na primeira cena de educação do Brasil, com os padres riscando na areia enquanto orientavam os índios, e hoje em dia, tá? Falou assim, numa sala de aula convencional, com o professor ao lado de um quadro negro, ou então uma lousa de canetas de tinta, e o aluno sentado em sua carteira escolar. Então o que eu fiz? Eu fui buscar uma progressão, mas como é que eu faço? Qual que é a vantagem da alusão histórica? A alusão histórica, eu resgato um ponto do passado e venho trazendo até chegar ao presente. E a questão toda interessante é essa evolução histórica. Tá? Vejam só o exemplo aqui, ó, nesse texto. Deixa eu sair da telinha que é para ficar mais prático. Ó, desde a época da escravidão, então vamos ver, ó, desde a época da escravidão no Brasil, sabia-se que a alimentação dada a esses novos brasileiros era boa e tinha tudo de que eles necessitavam para suprir os desgastes de um longo dia de trabalho. Então vejam só aqui, ó, o meu tópico frasal. Olha o que ele faz aqui. Perceba, desde a época da escravidão passado. E aí ele vem aqui, ó. Hoje em dia, que é o presente, principalmente, já se reconhece que os carboidratos do arroz com feijão, as proteínas da carne e das verduras fornecem um completo abastecimento de energia somado ao prazer, justificando os hábitos do passado como responsáveis pela tradição alimentar que preservamos. Olha que legal, não? Então, pegamos ali o nosso projeto Arroz com Feijão e trabalhamos em cima dessa ótima perspectiva. Não é? Bem legal tudo isso. Vamos lá, vamos para frente? Olha só, interrogação. Pessoal, olha que interessante, o que é um processo de interrogação? Todo mundo sabe que quando a gente faz uma pergunta, a gente já está buscando a elaboração de uma resposta. A elaboração da pergunta já promove a perspectiva da resposta, tanto para quem está organizando o seu texto, quanto para o leitor. Por isso, é uma forma de estímulo bastante interessante. O que é importante sempre é ter em mente o seguinte,
Eu fiz uma pergunta, eu tenho de dar a resposta. Eu não posso sair deixando perguntas jogadas ao léu, porque isso daí prejudica o desenvolvimento da minha redação. Então, olha só. Introdução. Às vezes o parágrafo começa com uma interrogação, seguindo-se o desenvolvimento sob forma de resposta. Sim, eu faço uma interrogação. Isso já me propõe que o desenvolvimento seja o quê? A resposta ou o esclarecimento a respeito daquilo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa estrutura. Ele começa assim, ó. Será possível determinar qual é a melhor combinação de alimentos para atender às necessidades diárias da nossa população? Olha só que interessante. Está aqui o meu tópico. Agora veja só o resto do desenvolvimento. Qualquer nutricionista dirá sim. Olha a resposta aqui, ó. Pois, e a explicação. Alimentos ricos em carboidratos e proteínas devem compor essa alimentação e não há quase nada mais apropriado do que nosso tradicional prato de todos os dias. O arroz com feijão tem as proporções perfeitas para satisfazer essa necessidade, que todos têm de recomposição de força e de energia. Vejam só como a gente está determinando a mesma estrutura, o mesmo estímulo, tá? O mesmo tipo de argumento, a mesma tese em todos os parágrafos, apresentadas de maneira diferente, com desenvolvimento apropriado para aquilo. Tá? Então, eu fiz aqui uma interrogação, qual que é a minha proposta? Uma resposta. Então, isso aí sempre funciona muito bem. Vamos lá, a conclusão. Vamos entender um pouquinho sobre o que é a conclusão agora? Pessoal, da mesma maneira como a introdução é importante, porque ela promove o desenvolvimento, ela já até orienta como você vai fazer, e o leitor se sente seguro em saber que ele vai ter um trabalho de esclarecimento crescente, que vão sendo somadas informações, então ele vai crescendo com o desenvolvimento da redação. A conclusão, ela deve ser o quê? Satisfatória a ponto de mostrar para ele o quê? Que a informação que precisava ser dada foi passada completamente. Tá? Que o objetivo está sendo atingido e ele perceber tudo isso. Então, olha só, o que a conclusão promove? Ela deve ser sucinta. O que é sucinta? Sutil, resumida. Retomar a ideia principal, porque eu tenho que reafirmar tudo aquilo que eu fiz. Tá? E ela tem que ser o quê? Convincente. Não adianta eu terminar e falar assim, eu acho que essa é a melhor coisa a ser feita. Pronto, você estraga todo o desenvolvimento. Né? Vejam, a conclusão deve conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto, lógico, né? Ou seja, poder representar nesse contexto os valores, tá? Os elementos positivos de tudo aquilo que eu fiz. Eu não posso, por exemplo, chegar e contradizer o que havia dito dentro da minha estrutura. Olha só, não se devem acrescentar informações. Bastante atenção, novas à conclusão. Por quê? Pois ela é só o fechamento. Se ainda há informações a serem incluídas, o desenvolvimento ainda não terminou. Tá? A não ser, é claro, que se coloquem soluções para os problemas apresentados. Então vejam só. Então, acrescentar só se eu tiver soluções para o problema apresentado no texto. Tá bom? Então, isso é o termo que pode promover a presença de novas informações. Do contrário, não se deve acrescentar. Ela é a finalização. É isso que promove. Vamos lá. Outro procedimento. Retomada da tese, síntese e o resumo. Então vejam só como é que funciona. A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado. Portanto, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução, no desenvolvimento, relembrando a redação como um todo. Então vejam, a forma de sintetizar, como nós já dissemos, é uma espécie de fechamento em que se parece dizer, de acordo com os exemplos, os argumentos, os tópicos que foram apresentados e desenvolvidos,
pode-se concluir que realmente a introdução é verdadeira. Tá? Então vejam só, é uma maneira de você estabelecer a reafirmação do que foi dito. E é importante ter essa perspectiva sempre, não é não? Olha lá, vejam então, levando-se em consideração esses aspectos práticos do prato do brasileiro, somos levados a acreditar que não é apenas por prazer que somos seduzidos, mas também por tudo que ela nos oferece para a manutenção de nossa saúde. Nós falamos sobre isso, sobre o prazer e sobre a saúde. Então reafirmamos isso. Sendo assim, olha só o fechamento. A falta de qualquer um desses ingredientes nos causará debilidade, além de insatisfação. E ponto. Ele fecha ali a sua conclusão, retomando 2 pontos. Poxa, a alimentação agora é só saúde? Não, ela é prazer também. Isso foi contemplado. Então ele fecha mostrando que esses 2 elementos foram privilegiados, eles foram contemplados dentro da redação, tanto na introdução quanto no desenvolvimento, e o fechamento é que realmente essa é uma perspectiva a ser seguida quando se fala sobre alimentação típica do brasileiro. Vamos lá. 2. Perspectiva, resposta ou solução. Então pode-se também apresentar possíveis soluções para os problemas. É lógico, não é não? Que é uma das tendências do momento, né? Você ter uma participação. Então vejam só. Você vai colocar o quê? Solução para os problemas expostos no desenvolvimento, buscando prováveis resultados. Não? Então aqui é quando nós temos o quê? Uma postura de interferência, é uma intervenção. Uma interferência. E que, de uma maneira geral, se busca que seja positiva. Tá? Então, olha só. É imprescindível que, diante dos argumentos expostos, todos se conscientizem de que, tá bom? Então vejam só como ele vai dizer, ó, diante de tudo isso que foi falado, é importante isso, então ele vai dar o fechamento, tá? É uma resposta para aquilo que foi proposto. Depois, vejam aqui a materialização disso tudo. Tendo em vista os aspectos observados sobre a nossa alimentação, só nos resta esperar que, olha só agora, se garanta a todo brasileiro acesso a este rico cardápio. Ou, quem saiba ainda, que se divulgue o sucesso de nossa combinação alimentar para que o mundo saiba que no Brasil se come bem. Então vejam só, o que está sendo feito aqui dentro desse contexto, né? Não foi pedido aqui uma possibilidade de resposta? Então o que nós estamos fazendo? Dizendo qual que é a nossa resposta. Que diante disso tudo é importante que esse rico cardápio esteja presente na mesa de todo mundo. Tá? Então é importante divulgar o sucesso. Consequentemente, será possível a qualquer um balancear a eficiência e baixo custo do que se põe na mesa de sua casa. Pronto. Está aqui, ó, o resultado de tudo aquilo que foi visto. Tá? Qual é o objetivo? Comida barata e eficiente, balanceada, que garanta os resultados buscados dentro desse contexto. Último, conclusão para o questionamento. Então preste bem atenção nessa estrutura. Nesse modelo, você parte de um questionamento para encerrar o seu raciocínio. Tá? Mas vamos lá, vamos entender que você não pode esquecer. Não se esqueça de que você não deve colocar em dúvida, tá, os argumentos desenvolvidos. Então, pelo amor de Deus, então, não deve colocar em dúvida os argumentos desenvolvidos. Pelo amor de Deus. Você mata tudo aquilo que você fez. Tá? Então, vejam só. O que mais há para ser retomado como positivo e prático no prato do brasileiro? Não? Eu estou fazendo o questionamento. O que sabemos... Então está aqui. O que sabemos
nos leva a acreditar que não é apenas por prazer que somos seduzidos pela nossa culinária, mas também por tudo que ela nos oferece para a manutenção da nossa saúde. Já estou dando. E a falta desses ingredientes mudará a saúde da nossa população? Certamente que sim, pois a carência de tais ingredientes nos causará debilidade além de prazer. Então vejam só, fiz a pergunta, propus a resposta. Fiz a pergunta, propus a resposta. Então foi uma forma de construir e de desenvolver essa estrutura. Importante ter isso daí em mente, tá? E por fim, quando você trabalha com a oração coordenada conclusiva. Ué, não é uma conclusão? Então vejam só, pode-se ainda iniciar a conclusão com uma conjunção coordenada conclusiva, que é interessante. Ó, logo, portanto, por isso, por conseguinte, então, apresentando posteriormente soluções para os problemas no desenvolvimento. Então, olha só, o que ele faz aqui? Ó? Pois, lembre-se, né, que o pois, ele é explicativo quando ele vem antes do verbo, mas quando ele vem depois do verbo, o pois, após o verbo, tem valor conclusivo. Tá bom? Aqui, ó. Pois, velhices e velhices, tá? Até que chegue o dia em que ninguém mais tenha tempo para de fato envelhecer. Então, olha o que ele fez aqui. É a estrutura iniciada, tá? Então, consequentemente, há todo tipo de velhice. A velhice e a outra velhice. Até que chegue o dia em que ninguém mais tenha tempo de fato para envelhecer. Tá? Então vejam, o que ele pôs aqui? Ele construiu uma ideia conclusiva dentro de uma oração subordinada, ou melhor, é uma oração coordenada, né? Desculpa, uma oração coordenada conclusiva, que eu começo com uma conjunção conclusiva. E dentro dessa perspectiva, eu estabeleço e fecho aqui a minha estrutura e a minha redação. Então vejam, o fechamento é tão importante quanto a conclusão, né? É importante que eu mostre que eu sei muito bem começar a minha redação, mas que eu apresente para ele uma conclusão satisfatória, em que o leitor, ao término da redação, fala assim: poxa, li um texto completo, eu compreendi tanto a proposta de abertura quanto os argumentos que ele utilizou e fica evidente o objetivo que ele queria chegar, porque ele atingiu esse objetivo da estrutura da sua redação. Tá? Vejam, ele foi eficiente. A boa conclusão mostra a eficiência do que você fez anteriormente. E a introdução mostra o seu projeto de desenvolvimento daquilo que deve vir. Então são elementos de elaboração, trabalhos que devem ser feitos para que a sua redação tenha uma estrutura bem feita. Lembre-se, um dos critérios, muitas vezes, de correção de uma redação é exatamente isso. O que? Você ter a progressão textual. Não se esqueça disso e lembro a todos vocês que aqui no nosso curso, eu, professor Nelson Sartori, ofereço também a vocês o trabalho de correção de redação, correção online, em que a gente troca as redações por imagem, eu faço a correção e devolvo para todo o país. Para esse tipo de informação, vocês entrem lá no meu Instagram, tá certo? Entrem lá no meu Instagram, @Nelson_Sartori, então procure só o professor Nelson Sartori, você vai me ver lá. Entre lá nas mensagens, manda mensagem para mim que eu entro em contato com você e a gente combina direitinho como é que vai ser feito isso. Tá certo, minha gente? Então, continue ali que ainda há muita informação para vocês. Até mais.